Saudações, meus amigos, aqui é o Cristiano falando com vocês. Hoje eu estou tratando do projeto de lei 4.425 de 2020 do deputado Eduardo Bolsonaro, que é um projeto que prevê cadeia mais de 7 anos para quem fizer apologia ao nazismo e ao comunismo. No nosso primeiro vídeo eu destruí um mito levantado por esse deputado que é completamente ignorante em história, né, e que eu espero que esteja vendo esse vídeo, porque você precisa sim que a verdade esteja na sua cara, né, porque eu sei que o deputado Eduardo Bolsonaro é um homem inteligente. Ele não faz um projeto de lei desse porque está preocupado com o genocídio, né, porque se fosse assim ele estaria pressionando o pai dele para cuidar do povo brasileiro agora durante a crise do coronavírus. O pai dele, que conta com um apoio significativo do povo brasileiro, deveria dizer às pessoas para ficar em casa, que eu tenho certeza de que elas iriam ficar se ele dissesse isso. Só que esse pai nem comandante é. É um sujeito que está sempre fugindo à responsabilidade somente para beneficiar a sua própria família, em detrimento do povo brasileiro. No segundo vídeo, nós tratamos, também no primeiro vídeo, nós tratamos das relações entre a Polônia e a Rússia. Relações sempre foram tensas. Sempre foram tensas e no segundo vídeo eu mostrei para vocês que a Polônia foi um dos primeiros países a assinar um acordo de não agressão com Adolf Hitler. Foi um país que se juntou às aventuras militares do nazismo depois da morte do seu herói nacional, Józef Piłsudski. Foi um país que atacou um aliado soviético, que foi a Tchecoslováquia, junto com a Alemanha nazista. Depois que britânicos, depois que franceses traíram a Tchecoslováquia. Agora nós vamos falar para vocês o que aconteceu no mês de setembro de 1939. No dia 1º de setembro, a Alemanha nazista declarou guerra e invadiu o território da Polônia. Somente a Alemanha nazista. Todo mundo, na época, considerou a Alemanha como sendo um Estado agressor. Assim também fez a Liga das Nações, assim fizeram os aliados da Polônia, como, por exemplo, a França e a Inglaterra, a ponto de que esses países chegaram mesmo a declarar guerra à Alemanha nazista. É claro que essa guerra ela era no começo chamada de guerra de mentira. Por que guerra de mentira? Porque apesar da declaração formal de guerra, durante meses a Alemanha, a Inglaterra e a França não trocaram um tiro sequer. Não dispararam um tiro. Uma guerra que no papel era guerra, mas não na prática. E os alemães eles temiam uma guerra em duas frentes, contra a Inglaterra e França de um lado e contra a Polônia de outro. Só que a Polônia ela caiu muito, mas muito rápido. A Polônia não possuía unidades motorizadas. Grande parte do exército polonês ainda utilizava cavalos. Você tinha cavalos combatendo carros de combate, blindados, os panzers alemães. Você tinha uma situação desesperadora para a Polônia. A Alemanha avançava mais e mais sobre o território polonês, praticamente sem nenhuma resistência. Quando os alemães estavam prestes a chegar a Varsóvia, o presidente da Polônia, Ignaz Mościcki, quer dizer, o chefe de Estado da Polônia, fez o quê? Em vez de resistir até o fim, como faria um líder heróico, ou pelo menos recuar para alguma cidade e organizar a resistência, uma guerra de guerrilhas ou alguma coisa parecida, fez o quê? Simplesmente fugiu feito uma menininha. Tomou um avião e foi para um país que declarava sua neutralidade no conflito. Qual era esse país? A Romênia. A Romênia que era aliada militar da Polônia para o caso de uma agressão da União Soviética, mas não no caso de uma agressão da Alemanha nazista. Lembremos depois que a Polônia foi incorporada ao Terceiro Reich nazista. Polônia do rei Boris. A Romênia do rei Boris. O que aconteceu? Pelo fato de que a Romênia era um estado neutro,
A Romênia não podia reconhecer atos oficiais de governo por parte do presidente polonês que havia fugido para o seu território. O que isso significa dizer? Isso significa dizer que a partir do momento em que o presidente Ignaz Masicki cruzou a fronteira com a Romênia, então ele tacitamente renunciou ao seu posto de presidente, visto que a Romênia, por ser um Estado neutro, não podia reconhecer nenhum ato oficial por parte do presidente polonês. Não foi por acaso que no dia 15 de setembro, assim como também no dia 17, a Romênia, em mais de uma oportunidade, publicou em sua imprensa, o que por sua vez foi publicado no The New York Times, jornal americano, e como em vários jornais da imprensa ocidental, que a Polônia não tinha mais um presidente e que o seu presidente eleito, Ignaz Masicki, havia renunciado ao seu cargo. O que Ignaz Masicki, a propósito, confirmou no dia 30 de setembro de 1939. Ou seja, a Polônia não tinha mais um chefe de Estado. Agora vamos perguntar aqui para os nossos espectadores que estudaram Teoria Geral do Estado na faculdade, quais são os elementos essenciais para a existência de um Estado? Território, o que a Polônia não tinha mais, já que boa parte do país agora era ocupada pelas tropas da Alemanha nazista. Organização política desse presidente. Não existe um Estado que não tenha um presidente, rei, premier, monarca, soberano, né? Auto-intitulado Darth Vader, ou seja lá o que ele for, imperador, né? Por aí vai. Todo Estado possui um chefe de Estado. População. A população polonesa ainda existia, mas não tinha mais um território e não tinha mais também um soberano político. O que isso significa dizer? Isso significa dizer que a Polônia, enquanto Estado soberano, já não existia mais. Deixou de existir. Tem muitos estados que existiam antigamente que hoje em dia não existem mais. Basta lembrar, por exemplo, dos confederados no sul dos Estados Unidos. Não existe mais, né, os confederados unidos da América. Estados confederados da América. Não existe mais. A União Soviética não existe mais. A Rodésia não existe mais. Vários países já não existem mais. Isso já aconteceu em vários momentos na história. Reinos não existem mais. Cadê o reino dos Citas? O reino dos Sármatas? Não existem mais. Leão, Castelo, Navarra e Aragão. Cadê esses reinos? Esses reinos não existem mais. A mesma coisa aconteceu com a Polônia em 15 de setembro de 1939. Ela deixou de existir. Foi varrida da face da terra. O que aconteceu então? A União Soviética, que tinha interesse nas zonas orientais da Polônia, nas quais moravam uma maioria da população ucraniana e bielorrussa, resolveu, vendo que não existia mais um Estado polonês, reincorporar aquelas zonas ao seu território. Zonas essas que já faziam parte da Rússia, antes da Primeira Guerra Mundial, mas que foram perdidas, foram tomadas da Rússia pelo Império Alemão, e quando o Império Alemão acabou, elas acabaram ficando em posse da Polônia. Ou seja, a Rússia não estava ali, a União Soviética não estava ali tomando terras alheias, um povo alheio, realizando alguma campanha de conquista. Ela estava recuperando o que já era historicamente, linguisticamente, etnicamente seu. Foi aí que o Exército Vermelho avançou em direção à cidade de Brest, que hoje faz parte da República de Belarus. Em direção à cidade e à região de Grodno, que hoje faz parte da República de Belarus. Em direção à cidade de Lvov, que hoje é parte da Ucrânia. Em direção a Ivano-Frankivsk, que hoje é parte da Ucrânia. Então ela reincorporou essas zonas ao seu território. Daí você chega e diz para mim, mas está aí? Isso aí foi uma invasão. Não foi uma invasão. Porque em 15 de setembro, o Estado polonês já havia deixado de existir.
A União Soviética tomou essas ações no dia 17 de setembro, quer dizer, 2 dias depois que já não existia mais nenhum Estado polonês, e ainda reincorporando zonas que, culturalmente e historicamente, eram suas. Além disso, na primeira metade do século XX, sempre que 2 países entravam em guerra, havia uma coisa, existe um documento, que é um documento inclusive histórico, um documento que não deixa pedra sobre pedra, chamado Declaração de Invasão. Por exemplo, quando iniciou-se a Operação Barbarossa, a Alemanha emitiu um documento de declaração de guerra à União Soviética. E vice-versa, a União Soviética também emitiu um documento de declaração de guerra contra a Alemanha nazista. Mas aqui, a Polônia declarou guerra à Alemanha nazista, mas não à União Soviética. Aí você chega e diz para mim, mas como é que a Polônia declara guerra à União Soviética se o presidente dele estava internado em um país neutro? Mas aí vem mais um argumento que corrobora o ponto de vista de que jamais existiu invasão da Polônia pela União Soviética. É o fato de que a Romênia, que era um aliado da Polônia contra a União Soviética, emitiu uma declaração dizendo que não considerava as ações da União Soviética como um ato de invasão. Não considerava. Aí você chega para mim e diz assim, não, mas eles fizeram isso aí porque eles tinham medo de lutar com a União Soviética. É mesmo? Vocês sabem qual é o país que mais tem arsenal nuclear no mundo hoje? É a Federação Russa. A Federação Russa que recentemente reincorporou ao seu território a Crimeia. Vocês sabem qual é a posição da diplomacia ucraniana com relação às atitudes da Federação Russa? A Ucrânia considera a Rússia como sendo um Estado agressor. A Ucrânia nunca declarou guerra à Federação Russa, mas mesmo assim eles consideram que a Rússia está ocupando a Crimeia. Então, quer dizer, esse argumento do medo de entrar em guerra, isso aí não é válido, porque um Estado pode muito bem considerar outro Estado como sendo um Estado agressor e nem por isso declarar guerra a esse país. No caso da Polônia, a Polônia nem considerou as atitudes da União Soviética como atitudes agressoras, nem declarou guerra à União Soviética, nem a Romênia, que era um Estado aliado da Polônia contra a União Soviética, declarou guerra à União Soviética. E mais do que isso, a Romênia não foi o único Estado que não considerou a União Soviética como sendo um Estado agressor. O Reino Unido não reconheceu o ato soviético como sendo um ato de invasão. A França não reconheceu as atitudes da União Soviética como sendo uma atitude de invasão. E bem mais do que isso, a Liga das Nações, que era o equivalente da ONU naquela época, não considerou a atitude da União Soviética como sendo uma atitude de invasão. Nenhum Estado civilizado, nem mesmo a própria Polônia, nem os aliados militares da Polônia, consideraram Stalin, consideraram os comunistas, consideraram a União Soviética como sendo agressores. Daí chega o nosso amiguinho fã do Eduardo Bolsonaro, como aliás o próprio Eduardo Bolsonaro, querendo ser mais polonês do que o próprio governo da Polônia. Daí chega o historiador tendencioso, sem objetividade, que não consulta fontes históricas, dizendo que a União Soviética invadiu a Polônia junto com a Alemanha nazista. Daí chega o militante de extrema-direita aqui nesse canal, dizendo que isso tudo é mentira porque é coisa de comunista. Ora, senhores, vocês vão arrumar um canavial de cana para vocês trabalharem. Vamos pesquisar, vamos estudar a história com objetividade, não com tendenciosismo, com fanatismo político.
Hoje, a Polônia só existe por causa do sacrifício de 500 mil, quer dizer, 500 mil, 500 mil de soldados comunistas do Exército Vermelho. Vocês têm ideia do que é sacrificar 500 mil soldados do seu próprio exército para poder libertar outro país? 500 mil é um número maior do que o próprio número do Exército Brasileiro. O Exército Brasileiro atualmente tem um efetivo muito inferior a isso. Aproximadamente o tamanho da cidade de Caxias do Sul. Quer dizer, você simplesmente matar todo mundo em Caxias do Sul para garantir a liberdade de outro país. Sacrificar, melhor dizendo. Foi exatamente isso. E eu, quando morei na Rússia, conheci pessoalmente muitas pessoas que tiveram avós, que perderam a vida na Polônia exatamente combatendo o nazismo. O próprio Winston Churchill, depois da guerra, só reconheceu que a Polônia não foi riscada da face da terra por causa do glorioso Exército Vermelho Operário Camponês. Vocês sempre vão ver, né, alguém dizer que não, que a Segunda Guerra Mundial começou com a partida da Polônia. Por quê? Porque o exército que libertou a Polônia era um exército formado por operários e camponeses, formado por comunistas. E hoje nós vivemos num mundo no qual o capitalismo impera. Hoje em dia não é mais como na época da Guerra Fria, que você podia escolher entre capitalismo ou comunismo. Hoje em dia é capitalismo na sua cara. Então, determinados historiadores pagos pelo grande capital, assim como indivíduos como o senhor Eduardo Bolsonaro, que quer destruir as nossas relações diplomáticas, comerciais com países como, por exemplo, a China, sabe-se lá seguindo interesses de quem, apresenta projetos como esse, apresenta uma difamação da própria história soviética, né? Quer dizer, lançando brasileiros contra russos, os russos que sempre receberam muito bem o povo brasileiro, sempre foram extremamente receptivos e respeitosos para com o nosso povo. Nós vemos aqui simplesmente ele pisar em um dos símbolos da vitória, que é exatamente a estrela vermelha com a foice e o martelo. Não foi o Twitter do Eduardo Bolsonaro que foi colocado em Berlim, no Reichstag, no dia 9 de maio de 1945. Em maio de 1945. Não foi o símbolo do partido do Bolsonaro, do presidente, que foi hasteado no Reichstag em maio de 1945. Foi a bandeira vermelha com a foice e o martelo. Goste você ou não dela. Esse é um dos símbolos da vitória, e os aliados, os países democráticos, se aliaram aos comunistas contra os nazistas, e não aos nazistas contra os comunistas. Eram aliados do Brasil, inclusive. Estão vendo aqui essa foto minha, em frente ao Museu do Expedicionário da Força Expedicionária Brasileira na cidade de Curitiba. Recentemente, o meu clube, que é um clube de São Petersburgo, prestou as homenagens aos atos do Exército Brasileiro. Quer dizer, tem respeito pelo fato de que os brasileiros, assim como os soviéticos, combateram do mesmo lado os nazistas. E aí hoje chega um sujeito como o senhor Eduardo Bolsonaro falando em querer ucranizar o Brasil. O senhor tem ideia, deputado, do que é ucranizar o Brasil? Já que o senhor gosta tanto da Polônia, eu sugiro ao senhor que se informe junto à embaixada polonesa sobre o massacre da Volhynia. O que é a Volhynia? A Volhynia é uma região da Ucrânia, que foi reincorporada à União Soviética, uma região de maioria, uma região com a minoria polonesa. Nos anos da ocupação nazista da Ucrânia, foi formada uma organização chamada OUN-UPA, Exército Insurrecional Ucraniano, Organização dos Ucranianos Nacionalistas. O grande problema do nacionalismo ucraniano é que ele propõe um nacionalismo integral, ou seja, é um nacionalismo que diz assim, Ucrânia acima de tudo, e que acredita que todos nesse país devem ser
ucranianos e que não deve sobrar espaço para nenhuma outra etnia, nenhuma outra nação, nenhuma outra cor que forme a Ucrânia. Exatamente por isso, eles resolveram promover um massacre, uma verdadeira carnificina, um bacanal de sangue na região da Volínia. Eles pegavam mulheres grávidas, abriam com um machado e ainda matavam a criança. Eles pegavam crianças e enrolavam em árvores com arame farpado. Tudo isso está nos arquivos poloneses. Se vocês pesquisarem em sites poloneses, vocês vão encontrar ampla documentação do que nacionalistas ucranianos faziam com poloneses. Crimes de dar inveja aos próprios nazistas. Tropas da SS colaboradores, gente que lutava do mesmo lado de Hitler, que eram seguidores de Shukhevich, de Konovalets, de Stepan Bandera. Esses aí eram os ucranianizadores da Ucrânia. Então é estranho que um deputado que esteja tão preocupado com a Polônia omita esses fatos trágicos relacionados com exatamente essa ucranização. Toda descomunização é renazificação. A Ucrânia é um bom exemplo disso. Centenas de pessoas queimadas vivas no sindicato de Odessa, país que hoje revisa a Segunda Guerra Mundial, revisa inclusive o Holocausto de judeus. A Polônia agora quer fechar o museu do campo de concentração de Auschwitz, Oswiecim, que eles dizem que não, que isso aí não tem nada a ver com eles. Não tem nada a ver com eles como assim? A Polônia teve milhões de colaboradores do nazismo. Fugitivos do campo de concentração de Auschwitz e de tantos outros campos, eles fugiam e eram denunciados pelos próprios poloneses. É por isso que hoje em dia eles querem, né, criminalizar o comunismo, que é exatamente para lavar, para excluir a responsabilidade deles pelo Holocausto, pela colaboração com o nazismo. Então, eu concluo aqui esse vídeo. Peço a você que compartilhe o máximo possível. Lembrando que aqui nós não temos nada a ver com movimento gay, nem com PT, nem com partido político nenhum. Nós somos aqui um canal independente, interessados apenas na justiça e principalmente na amizade do Brasil para com outros povos. Somos contra a mentira e projetos como esse do senhor Eduardo Bolsonaro são projetos criminosos que jamais devem ser aprovados nesse país. Canal Vozcom, com vocês, Cristiano, de Fortaleza.